imagino que você já tenha se deparado com o seguinte questionamento: será que é possível eu começar a estudar agora, mesmo estando há muito tempo formado, ou mesmo começando do absoluto zero, e conseguir ser aprovado no 38º exame? Eu sei disso porque, como a maioria das pessoas, eu sempre fui uma procrastinadora nata, sempre fui empurrando as coisas com a barriga e quando faltava pouco tempo para a prova, eu me dei conta de que eu precisava fazer alguma coisa e eu também me fiz a mesma pergunta: será que dá tempo começando do zero? Pois é, nesse vídeo eu vou te dizer que sim, dá tempo e mais do que isso, eu vou te dizer o que você vai fazer para que dê tempo. Vou te passar 4 passos simples para você seguir a partir de agora para conseguir a sua aprovação no próximo exame, no 38º exame. E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou fazer um desafio. Um desafio que consiste em você conseguir fazer no mínimo 50 pontos na prova estudando por 7 semanas. Isso é só para quem ficar até o finalzinho e entender como as coisas vão funcionar. Pois bem, como é que eu sei que dá tempo de você começar agora do zero e conseguir a aprovação? Primeiro, porque eu fiz a mesma coisa. Eu fui procrastinando, empurrando com a barriga até o último segundo. Eu lembro que faltava menos de 30 dias para a prova. E uma das minhas colegas de sala falou: Amanda, você não tem a mínima chance de passar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei super chateada na época. Eu falei: nossa, pois é, eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Aliás, não estou fazendo nada para buscar a minha aprovação e eu preciso mudar isso. Então, eu precisava de um plano que pudesse ser aplicável em pouco tempo. E não apenas eu apliquei comigo mesma, mas depois eu passei esse plano para as minhas colegas, para as minhas bichetes da faculdade. Elas aplicaram e também conseguiram a aprovação. Depois disso, eu já validei esse método com mais de 2.500 das minhas alunas e houve incontáveis histórias de aprovação de quem estudou por 30 dias, estudou por 6 semanas, estudou por 7 semanas e conseguiu a aprovação. E baseado em tudo isso, que eu vou te passar as informações do que você vai fazer a partir de agora. E o primeiro passo é selecionar as matérias que serão estudadas. Se, quando nós tínhamos uma prova com apenas entre muitas aspas, 17 disciplinas, já era impossível em um estudo de reta final você passar por todos os temas. Agora que nós temos 20 disciplinas na prova, ficou mais difícil ainda. Não tem como, é humanamente impossível, se você parar para pensar, você retomar, recobrar matérias dadas em 5 anos de faculdades em 2 meses, 3 meses. Não dá para fazer isso. Se você vai tentar fazer isso, você vai descobrir da pior maneira que você vai conseguir passar pela superfície de alguns temas, não vai aprender nada de maneira aprofundada, a chance de cair algo que você não estudou é gigantesca e você não vai conseguir decorar ou relembrar tudo aquilo que foi estudado, mesmo dos temas que você viu, porque você não teve tempo suficiente para se aprofundar e estudar de forma vertical. Então, esquece de uma vez essa história de que você vai estudar as 20 matérias da prova. Você vai precisar selecionar, escolher como você vai usar o seu tempo, escolher quais matérias serão estudadas de forma aprofundada, quais matérias serão estudadas de forma superficial e quais matérias serão sumariamente ignoradas. Fazendo isso, você já vai ter o passo inicial para conseguir passar pelos temas principais que vão te garantir o grosso da nota na sua prova da FGV e vão te garantir as 50 questões. O passo 2 é ter multiplicidade de fontes de estudo. Ter multiplicidade de fontes de estudo quer dizer que para o mesmo tema, para uma mesma matéria, você tem diversas fontes de aprendizagem. Por que isso é importante? Porque cada pessoa vai ter dificuldade em alguma matéria específica e vai ter uma facilidade em alguma outra matéria. Por exemplo, você pode amar a melhor das matérias do mundo, que é civil. Se você ama civil, muito provavelmente você, pela mera leitura dos artigos da lei, pelo mero estudo ativo dos artigos da lei, já consegue retomar aquilo que foi estudado durante seus anos de faculdade. E como é que você coloca isso em prática? Por uma outra fonte de estudos, que é a resolução das questões do tema estudado.
Então, se você estuda pela lei, faz as questões e acerta a maioria, perfeito. Quer dizer que aquele tema foi estudado, foi compreendido e se algo análogo cair na sua prova, você vai conseguir acertar. Em administrativo, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Matéria chata. Então, você talvez precise de aulas, precise da lei, precise do material teórico para conseguir entender o mesmo tema. Tendo múltiplas fontes de estudo, você vai conseguir adequar a sua rotina da melhor forma possível para encaixar aquelas matérias que você tem mais dificuldade, fazendo uma troca com aquelas matérias que você tem menos dificuldade e, no final das contas, vai conseguir perpassar por todos os temas mais importantes que podem ser cobrados na sua prova. O terceiro passo, e esse é absolutamente imprescindível, é que você saiba exatamente o que vai ser estudado a cada dia. O grande problema da maioria das pessoas que estuda errado é não saber o que estudar antes de sentar para estudar. Então, se você senta para estudar e você ainda precisa decidir o que vai ser estudado, você pega lá seu vadimeco e você começa a ver, será que eu vou estudar civil hoje? Ou então talvez eu estude penal. Eu vou dar um pulinho em constitucional. Você acaba ficando tão perdida que gasta o tempo que deveria estar sendo empregado estudando, pensando no que estudar. E você começa a rodar em círculos. Um estudo que poderia ser feito em 3 horas demandaria 7 horas, porque você precisaria pensar o que vai estudar, quais artigos vai estudar, quais questões vai fazer, ir atrás dos gabaritos dessas questões para que você entenda a justificativa de cada uma delas. Então, algo que seria simples e rápido passa a ser uma coisa gigantesca. O princípio básico daqueles que conseguem ser aprovados em pouco tempo, e eu vejo isso de perto todos os dias, é ter essa organização. Você saber exatamente o que vai ser estudado, quando vai ser estudado, para que o seu único trabalho seja estudar. É a mesma coisa quando nós pegamos, por exemplo, Mark Zuckerberg ou Steve Jobs e nós vemos eles sempre de camiseta preta. Por que eles fazem isso? Para não ter que pensar na tomada da decisão. Eles têm tantas coisas para fazer no dia, eles precisam que o dia deles renda tanto que eles já tiram uma dessas atividades. Então, eles não precisam escolher a roupa que eles vão vestir, eles vestem sempre o mesmo conjunto de camiseta preta e calça jeans. Eles não escolhem a comida que eles vão comer, já é tudo preparado para que ele não precise ficar lá no iFood, pegar o celular e ficar lá vendo o que vai escolher no dia. Pensa no seu caso como essas pequenas ações de transição consomem um tempo considerável da sua vida. Sentar para ver o filme que você vai escolher, para escolher o filme que você vai ver no Netflix. Às vezes você passa mais tempo escolhendo o filme do que vendo o filme efetivamente. Você acaba dormindo nos primeiros minutos. Ou então escolher o que você vai pedir de almoço e passar horas no iFood. Ou então escolher onde vocês vão no final de semana, em que festa vocês vão. Ou então escolher um hotel que você vai ficar, numa viagenzinha que você vai fazer com a sua família ou com o seu namorado. Todas essas atividades de transição demandam tempo. Se você consegue reduzir esse tempo estudando algo que já esteja pré-estabelecido, os seus estudos rendem muito mais. Quarto ponto é manter o hiperfoco. Eu sei que a dificuldade da grande parte das pessoas é manter o foco naquilo que precisa ser estudado. Eu sei porque eu sou uma pessoa assim também. Se eu tivesse 2 possibilidades, em um cenário eu tivesse que estudar 1 horinha por dia durante 1 ano e no segundo cenário eu tivesse que estudar 4 horas por dia durante 7 semanas, sem dúvida nenhuma eu escolheria esse segundo cenário. Porque para mim faz muito mais sentido manter um hiperfoco por um curto período de tempo do que todos os dias por um longo período de tempo ter que fazer uma atividade que me desagrade. Eu sou do tipo de pessoa que já puxa o band-aid de uma vez, que faz o que precisa ser feito. Então, se você chegou nesse ponto e há pouco tempo até a prova, você precisa ser desse segundo tipo de pessoa também para puxar esse band-aid de uma vez. Beleza, eu não comecei a estudar, eu preciso começar agora. Então, o que eu vou fazer para recuperar aquele tempo que eu perdi e a partir de hoje conseguir a minha aprovação? Sabendo o que precisa ser estudado, sabendo as matérias que você vai estudar, sabendo que você tem múltiplas fontes de estudo, você vai conseguir
implementar aquele estudo durante as horas necessárias, porque você sabe que aquele super esforço é por um tempo muito pequeno, é por apenas 7 semanas. Então, seguindo toda essa metodologia, todos esses 4 passos, é quase impossível de você não conseguir a aprovação no 38º exame. Prometi que quem ficasse até o final teria acesso a um desafio em que eu vou abrir exatamente como você vai fazer cada um desses passos. É um evento gratuito que eu faço pouquíssimas vezes por ano e que vai ser a primeira vez em que nós abriremos a estratégia para o novo exame da OAB, para o 38º exame. O que nós faremos com essas 3 matérias acrescentadas? Financeiro, previdenciário e eleitoral. Vai estudar? Não vai estudar? Quais matérias vão estudar? Quais matérias serão deixadas de lado? Como nós aplicamos a matriz atômica da aprovação? Tudo isso, o que você vai estudar, os padrões de predileção da FGV, qual é o elemento principal nos seus estudos para uma prova de primeira fase, tudo isso vai ser absolutamente dissecado em uma série de 4 aulas que vão acontecer nos dias 8, 9, 10 e 11 de maio. Então, se você chegou nesse vídeo antes de 8, 10, 11 de maio de 2023, você é uma baita de uma sortuda, um baita de um sortudo, que você vai poder ter acesso em primeira mão a essa estratégia e você vai entender o que fazer para ser aprovado com no mínimo 50 pontos em 7 semanas no próximo exame da OAB. Eu vou deixar aqui na tela ou aqui na tela o QR Code para você apontar. Se você estiver vendo esse vídeo pelo seu celular, não tem problema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para você fazer a sua inscrição no desafio 50 em 7, a órbita da OAB. Nesse desafio, você vai sair tendo uma vontade surreal de estudar para a prova, uma vontade que você nunca teve antes, e você vai saber exatamente qual o caminho seguir até lá. Então é isso, meus queridos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém e aproveita e chama alguém para o desafio que vai fazer a OAB também. Que você quer que seja aprovado com você, que você quer que vire dó com você. Até o próximo vídeo.